Bem-vindas à aula 2 do módulo 8, a continuação de Conquistando os Meus Sonhos. A gente já falou de alguns passos, né? E agora a gente vai estar continuando. E para fazer o resumo do que a gente falou na aula passada, primeiro a gente precisa acordar o sonho, a gente precisa reconhecer, saber que a gente tem sonho sim. E você precisa falar para você mesmo: eu ainda tenho sonhos e eu vou realizá-los. Então esse é o 1. O 2 é você saber o estado que você deseja para sua vida. Objetivos, sonhos e metas. Qual é o estado desejado? Qual é a vida plena? Qual é a vida abundante que você quer para você? Então você precisa ter um quadro do estado desejado, dos seus sonhos, objetivos, metas, estilo de vida. Então tudo isso você vai estar representando nas imagens, no mural da vida extraordinária. O estilo de vida que você quer ter, seus sonhos, suas metas para os próximos meses, né? Algo que represente ali no papel, uma imagem para você te acompanhar onde você for, seja para você colocar no espelho do banheiro, seja para você botar no seu quarto. E lembrando que entre o estado desejado, né, e o estado atual, existe aqui uma linha ascendente ali, vamos dizer assim. E nessa linha ascendente, a gente pode colocar aqui no meio, vamos dizer, seus recursos internos e seus recursos externos. O que é os recursos internos? Recursos internos é aquilo que está realmente no nosso interior. E os recursos externos é que está de forma externa. Os recursos internos seriam saúde, estado emocional, seriam exemplos. E recursos externos é o que você tem. Seus recursos financeiros, sua casa, seus bens, pessoas que você pode pedir ajuda, pessoas que trabalham para você. Esses são os seus recursos externos. Então, quando a gente tem objetivos, sonhos e metas, a gente tem que pensar nos recursos que a gente tem e também nos obstáculos que iremos enfrentar ou que estamos enfrentando. Então, você precisa aí também saber. E o terceiro passo é justamente esse, saber os obstáculos. Então, você para o vídeo e pensa aí quais os obstáculos que eu tenho enfrentado ou que eu vou enfrentar para realizar os meus sonhos, os meus objetivos e as minhas metas. Aí você para aí, lista pelo menos 2. Após você na verdade eles existem ali, você precisa identificá-los, seus obstáculos. Você precisa criar o passo a passo para enfrentar esses obstáculos, para enfrentá-los ou para simplesmente caminhar, né? Só que a gente tem obstáculos na vida, então muito provavelmente você vai ter que superar alguns. Então você precisa pensar na estratégia de superá-los. E como que você faz isso? Imagina lá no exemplo da aula passada que você precisa melhorar suas finanças para fazer a tão sonhada viagem de família. Para isso você precisa vender mais. Então, vamos dizer que o 5º passo fosse assim, melhorar suas finanças. Quando você tiver dinheiro, você vai conseguir comprar passagem. Comprar assim, hospedagem, passagem. Então, melhorar finanças seria o 5º passo. Qual seria o 4º passo? Vamos dizer, fazer treinamento. E para fazer o treinamento, o que você precisa antes? Então você vai pensar de trás para frente, né? Se o seu 5º passo é melhorar as finanças, você precisa então vender mais.
E para você vender mais, você precisa ter mais clientes. Para ter mais clientes, você precisa fazer treinamento. E para fazer treinamento, você precisa se planejar melhor. Você precisa procrastinar menos na sua agenda, para a sua agenda ser mais produtiva. E você conseguir, além de trabalhar, encaixar um treinamento, né? Um curso aí para você se desenvolver ainda mais. Então, você tem que pensar, ó, eu fui falando assim. Então, no passo a passo, o passo número 1 é esse, passo número 2 é esse, 3, 4, 5. Então, voltando, por exemplo, você quer vender mais, né? Na verdade, você quer viajar. Então, para isso, você precisa vender mais. Para te vender mais, que é o 5º passo, você precisa ter mais clientes, que é o 4º passo. Para você ter mais clientes, que é o 4º passo, você precisa fazer treinamento. Para você fazer o treinamento, que é o 3º passo, você precisa se organizar melhor. Para você se organizar melhor, você precisa procrastinar menos. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar a gestão do seu tempo e procrastinar menos. Entendeu? Então, aí você vai fazendo 1, 2, 3, 4, 5. É mais ou menos assim. Você precisa criar o passo a passo, né? Para você conseguir os seus objetivos, os seus sonhos. Além disso, você vai criar esse passo a passo. E vai estar tudo de boa? Você vai superar todos os obstáculos? Não necessariamente. Você precisa, de alguma forma, ter uma blindagem. O que é essa blindagem? É evitar as distrações. A gente não vai conseguir fugir de todas, mas a gente pode evitá-las. E como que a gente evita? Já listando quais são as distrações que podem acontecer no caminho. É o poder da antecipação. Então, você pensa em tudo que pode acontecer nessa trajetória aí de treinamento, de vender mais, até você conquistar os seus sonhos. Imagina que no dia que você ia fazer uma poderosa venda, você briga com o marido. Aí aquilo te desestrutura emocionalmente. Então, assim, mesmo que isso aconteça, você já vai antecipando tudo que poderia dar errado, vamos dizer assim, né? Então, se naquele dia eu briguei com o marido, mesmo assim eu vou ser capaz de vender. Se naquele dia eu tô na TPM, eu vou também, da mesma forma, conseguir ser capaz de vender, ou melhor, eu vou agendar na minha agenda, de preferência, o dia que eu não esteja na TPM, para fechar, vamos dizer, um grande negócio. Então, você precisa se organizar para evitar as distrações, tudo que pode acontecer no meio do caminho. Isso como se fosse uma blindagem. Tá? Além disso, o 6º passo, o 3º é quais são os obstáculos que você precisa enfrentar para conquistar seus objetivos e sonhos. Criar esse passo a passo é o 4º. Você já anotar aí quais são as distrações, o que te perturba, né? Como que a gente vai descobrir as distrações? Aquilo que faz você perder o foco. Pode ser uma coisa externa, pode ser uma coisa interna, pode ser a televisão, pode ser o celular, pode ser infinitas coisas, a comida, quer parar toda hora para comer, pode ser seus pensamentos destrutivos, pode ser, né, você que tem que listar aí o que te distrai, o que perde o foco. Então, o 5º é quais são as distrações, perturbações que podem surgir no caminho. Então, você vai antecipando. O 6º é não desista, não desista, não desista dos seus sonhos. A maioria das pessoas desiste antes de fracassar. O fracasso ele não existe, o que existe é um resultado. Se você teve um resultado ruim na sua vida, você precisa pensar qual a melhor estratégia para que esse resultado não aconteça novamente. Então, assim, você não fracassou. Você, na verdade, teve um resultado negativo. E você precisa focar no quê? No como ter um resultado positivo da próxima vez. Então, você já tem ali uma ideia, uma estratégia do que não deu certo.
Então, assim, o não dar certo é melhor do que não tentar. Então, assim, toda tentativa que não deu certo, na verdade, você já tem ali um conhecimento, o conhecimento do que não dá certo. Então, você precisa focar em algo novo que possivelmente você vai crer que vai dar certo. Você vai dar o seu melhor com tudo que você tem, com tudo que você sabe, com todo o seu conhecimento, né? Com que você, o seu espiritual ali, com tudo que você pode para realizar. E caso algo não saia como você gostaria, você vai analisar o que aconteceu, o que eu poderia ter feito de melhor, o que eu errei, que circunstâncias aí foram fatores que eu não previ, né? Talvez você não conseguiu prever alguma coisa. Então, você tem que estar sempre ali também no final, você precisa ver o que deu certo e o que não deu certo, para melhorar suas ações, tá bom? Então, não desista. Fracassou, fracassar a gente não fracassa, a gente só começa novamente. E o nosso começo nunca é no mesmo local, porque a gente vai ter mais conhecimento sobre a situação. Se o seu coração estiver ok, né? Se você tiver com uma blindagem emocional, mesmo que você fracasse várias vezes, você tem que achar que assim, eu já tenho mais conhecimento sobre o assunto que eu fracassei. Então, o sexto é: não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas. O sétimo é: não fique paralisado, porque às vezes você colocou aí um sonho audacioso, uma meta, um objetivo, que muitas vezes você vai achar que é impossível, porém você não pode ficar paralisado. Você só precisa ajustar a sua ação. Se você achou que aquilo é impossível, coloca um sonho menor, coloca algo mais assim. Você quer viajar para Paris, de repente para Paris ainda não vai dar, então você coloca uma coisa assim, uma coisa que tenha mais fácil para a sua realidade. Aí, se você vê que seu mural está ainda muito distante da sua realidade, você vai e faz outro, até que você veja que faça mais sentido para você. Então, não fique paralisado, não fique paralisada. Você precisa, quando alguma coisa ali te paralisar, você perguntar: por que eu paralisei? O que aconteceu? A maioria das vezes está ligado à autoconfiança e confiar em Deus. Então, você precisa arranjar sempre uma estratégia para aumentar a sua autoconfiança e aumentar a sua confiança em Deus. Porque quando você realmente aumenta a sua confiança em Deus e aumenta a sua autoconfiança, naturalmente aquela paralisia vai saindo. Então, já sabe a estratégia. Se sentiu paralisada, você precisa pensar em algo para você se sentir mais capaz, mais merecedora. Eu posso, eu sou capaz, eu sou, né? Você precisa realmente desenvolver lá o seu eu sou. Qual é o eu sou que você precisa desenvolver para não se sentir paralisada em relação a algum sonho? E você precisa, né? Nada pode paralisar, né? Você precisa ter a autoconfiança e confiar em Deus. Se você realmente, todos os dias, desenvolver sua autoconfiança, desenvolver sua confiança em Deus, a sua fé, nada poderá te deter. Pelos poderes, no meu caso, de Larissa e de Deus e de Jesus em mim. Então, nada vai poder te deter. E lembrando, o oitavo é um lembrete que grandes realizações começam com pequenas atitudes. E pequenas atitudes geram hábitos. E pequenos hábitos geram um novo estilo de vida. Então, que você tenha aí um estilo de vida que facilite a realização dos seus objetivos, sonhos e metas.
tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!